Sim, estamos com a Letícia aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabag. Letícia, tem algum ponto que você buscava uma resposta, que o Eduardo Sim. trouxe essa clareza para você, sem você precisar de passar isso para ele? Principalmente sobre a resposta do anjo da guarda. Então, assim, eu tinha muitos questionamentos internos e o que ele trouxe foi a chave, a resposta. Então, é muito bom. Que bacana. Então E ele a trouxe a sens- resposta do seu anjo da guarda. Sim, e a sensação de estar ali com ele é inexplicável. O que o seu mentor fala do Schumacher? O Schumacher, eu nunca tinha perguntado isso, mas eles estão falando assim, que ele está meio que sendo castigado por algumas questões de egoísmo dele, entendeu? Ele foi muito egoísta durante muito tempo, e sempre pensou nele, e ele está sendo meio castigado, e o comportamento da família não está sendo certo. Então isso está sendo ainda pior para todos. O que seus mentores falam do Ayrton Senna? Eles falam que o Ayrton Senna era uma pessoa muito boa, seguiu tudo que tinha que acontecer e foi no momento certo. Tanto que você vê que o Senna sabia que ele ia morrer, ele estava sentindo naquele dia, né? Se você vê o programa, você vê que ele percebeu que isso ia acontecer. Ele ficou desanimadão e tal. E a forma como ele morreu também foi bem assim, nada a ver. Não foi nada né? Poderia ter sido evitada de várias formas e aconteceu dele morrer por uma besteira. O corpo dele estava bem, foi um parafuso, alguma coisa assim. Ele tinha um grau de mediunidade Ele alta. tinha um grau de mediunidade alta, ele era uma pessoa muito boa, ele ajudava muita gente. Ele era um espírito já evoluído, né? Porque as pessoas confundem isso. Por exemplo, acho que o Pelé é tipo um cara que é um babaca, tipo é um espírito do bem, porque o cara jogou bem futebol, sabe? Uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Diferente, porque a gente avalia a pessoa pelas ações dela, né? Qual o significado, por exemplo, da pessoa, por exemplo, ter um câncer? Isso é expiação. No passado, por exemplo, você tinha muitos crimes cometidos de várias formas que hoje em dia não se tem mais. Ah, tudo bem que hoje em dia uma pessoa mata outra com facada, mas isso era ultra normal no passado. Aí o cara que deu uma facada no intestino do outro, hoje tem um câncer no intestino. Normal. Entendi. Entendeu? Entendi. Até porque a ciência não explica bem o câncer, né? Por exemplo, tem gente que fuma e que não tem câncer de pulmão. Tem gente que não fuma e que tem câncer de pulmão. Então, assim... A humanidade vai chegar na cura da AIDS? Vai chegar na cura de tudo. Mais cedo ou mais tarde. Com a evolução da tecnologia, vai chegar na cura de tudo. A Covid vai terminar? Vai, mas vai demorar ainda, né? Um bom tempo. E ainda a gente vai ter fases piores ainda. Vem outra pandemia? Vem porque assim... Isso daí, isso é uma outra questão também. Eu falei bastante isso no meu canal. Tá até hoje lá os vídeos. Quando chegou a Covid, eu fiz um vídeo falando que todo mundo tinha que usar máscara. Um monte de gente falou que eu tava ficando louco, que não tinha sentido. Porque meu mentor, eu também achei que não tinha sentido, mas eu fiz porque meu mentor mandou eu fazer. Eles fazem de propósito para as pessoas verem, né? Que dá para eu adiantar algumas coisas. E assim, depois de um tempo, antes da Covid chegar no Brasil, eu fiz um vídeo dizendo que a vacina que eles estavam dizendo que ia sair em 2, 3 meses, não iam resolver o problema efetivamente, porque a gente não tem uma tecnologia eficiente para lidar com o vírus. Tanto que até hoje o vírus da AIDS está aí, a gente diminui a carga viral, mas não resolve o problema. A gente não tem nada que você fala, putz, isso aqui resolve o vírus. E a Covid modifica toda hora, tanto que a gente já teve várias variações, nós estamos na Delta, que agora está meio que controlada, porque... medo controlada não, está morrendo um monte de gente, né? Mas está melhor do que antes, por causa da vacinação e tudo. Só que vai mais cedo ou mais tarde virar outra variável. Essa outra variável vai ser bem pior, vai ser bem mais difícil de controlar. Então nós vamos sim ter uma piora, mas vai ser daqui, sei lá, tipo julho do ano que vem. Vai ter tempo ainda, mas vai com certeza ter uma piora. Seu lindo, o que você pode me dizer para ajudar meu pai, o pai do meu filho, sair da depressão e largar o vício do remédio? Me mande uma mensagem do meu anjo da guarda. Bom, para ajudar a sair da depressão e largar o vício do remédio, esses remédios, na verdade, eles induzem o corpo da pessoa a precisar cada vez mais. E chega uma hora que ele perde o efeito, porque ele vai sempre requisitando mais. Então o único jeito dele sair disso é realmente ele ter um autocontrole.
Senão ele não vai sair nunca. E ele vai cada vez, igual o Rivotril. A galera começa tomando uma gota, 2, 3, 4, daqui a pouco o cara tá tomando um monte de gota e não tá fazendo efeito. Então, esses remédios eles não são para ser usados tanto tempo. Ele vai ter que fazer um controle ele mesmo. Mas Eu você consegue sentir que ele vai conseguir? Vai, eu consigo sentir, mas é que esses casos aí eu já atendi milhares de casos assim, sabe? Mas o que eu ia falar agora é o seguinte, para ele fazer minha cirurgia espiritual, que vai ter uma boa ajuda dos espíritos. Então ele vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz, faz essa cirurgia espiritual e com o auxílio dos espíritos ele consegue controlar, porque os espíritos vão lá, mexem nos neurônios deles, reestruturam alguma coisa, e nunca 100%, né? Uns 80%, para que ele possa fazer a parte dele, entendeu? Sozinho, senão não dá. E muita gente já parou, milhares de pessoas já pararam de fumar, pararam de usar droga com esse tratamento. Entendi. Entendeu? A Patrícia mandou assim, ó. A Vandinha falou que vou ter uma enorme decepção em dezembro, que vai doer muito. Isso vai acontecer? Queria uma resposta e qual direção tomar na minha vida pessoal e profissional. Ó, eu vou falar a verdade pra você. Eu não recomendaria seguir o conselho de ninguém que cobra dinheiro pra dar informação. Porque os bons espíritos não trabalham em troca de dinheiro. Eventualmente eles podem até dar uma opinião certa, uma opinião errada. Então eu não acredito que isso vai acontecer, entendeu? Fala para não se preocupar com isso, que ainda é pior, porque ela fica criando expectativa de algo que nem vai acontecer, né? Então ela fica baixando a vibração dela, atraindo espíritos inferiores, porque tal médium disse que isso ou que aquilo. Pelo amor de Deus. Embora assim, a Vandinha seja uma pessoa aparentemente agradável, as pessoas gostam dela e tudo, eu não concordo que ela cobre uma grana, entendeu? Para atender as pessoas, eu não concordo com isso. Você já teve com ela, junto com a Vandinha? Não, mas ela vai sempre no Planeta Podcast, pessoa gente boa, eles falam bem dela, ela parece ser realmente uma pessoa de bem, mas eu não concordo, não posso falar com uma coisa que não, né? Não quero, entendeu, tipo assim, brigar com ela nem nada, mas eu realmente não acho que tá certo. Mas você não falou no começo da nossa entrevista que se a pessoa precisar um pouco de dinheiro, ela pode pedir e cobrar? Então, mas os valores que ela cobra eu não acho que são compatíveis. E assim, primeiro os valores que ela cobra eu não acho que são compatíveis. Segundo, seria melhor ela pedir doação, entendeu? Do que cobrar. Porque quando você cobra, você limita. Por exemplo, vamos dizer assim, tal pessoa vai atender todo mundo aqui. Ele tem grana, ele não tem. E aí? Ele vai ficar sem atendimento porque ele não tem grana? Isso não tá certo. Então, no capítulo 26 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, por isso que qualquer espírita não pode cobrar nada. Ele fala bem claro, Jesus mesmo fala, fala assim para os apóstolos, dai de graças o que de graça recebesse. Vocês vão sair por aí, vão curar as pessoas, vão atender os espíritos, vão fazer cirurgia espiritual, vão tirar os demônios e tudo, mas não é para cobrar nada e nem receber nada de ninguém. Então, assim, a mediunidade ela não pode ser negociada, porque a partir do momento que você fala assim, bom, eu vou atender as pessoas que têm grana, você está fechando para outros, e isso não é o certo. As coisas de Deus tem que ter acesso a todo mundo por igual, entendeu? Então, se ela quer cobrar doação, beleza, a pessoa pode doar para ela. Mas agora, ela cobrar para dar informação, isso eu não acho que está certo.